Todo mundo provavelmente teve, ou tem um amigo que sempre se mete em algum tipo de problema e ao mesmo tempo faz coisas estranhas. Se não, então você é muito azarado. Não posso me chamar de sortudo porque tive que enfrentar uma coisa terrível chamada divórcio, mas admito honestamente que foi legal e agora tenho algo para lembrar. Quase todo mundo que você encontra na vida possui uma qualidade única que os diferencia. Os privilegiados podem ostentar atributos como riqueza, destreza atlética, inteligência ou aparência atraente, que servem como ferramentas vantajosas para navegar em suas vidas e superar a concorrência. Por outro lado, os menos afortunados frequentemente encontram suas qualidades distintivas servindo como contos de advertência sobre as dificuldades da vida. Meu amigo John, no entanto, possui seus próprios traços distintivos que o distinguem de indivíduos comuns, a saber, caos e destruição. Ele personifica o caos retratado em todos os comerciais de caos estadual. Se há uma maneira de transformar algo doce e saudável em um desastre catastrófico, John provavelmente o fez, carregando as cicatrizes como evidência. Ele age como uma bola de demolição humana, não de uma maneira peculiar e mesquinhamente séria, mas de uma forma que eu não acredito que ele ainda está vivo e não está preso. Ele ganhou apelidos como John Spartan e Demolition, Man por consistentemente forçar os limites do comportamento socialmente aceitável e causar estragos. Se há um método para destruir algo completamente, tenha certeza de que John descobriu e tentou. Em essência, ele é um ótimo companheiro para se ter, desde que você consiga ficar do lado bom dele. Casei-me com Jenna Fênix, 3 anos depois de me formar na faculdade. Ela era incrivelmente atraente, com um físico impressionante, o que tornou fácil entender por que eu estava tão apaixonado que não consegui ver através de seu comportamento enganoso. Mesmo na época do nosso casamento, eu sabia que ela não tinha calor e compaixão, mas sua aparência física e proeza sexual compensavam isso, pelo menos aos olhos de alguém tão superficial quanto eu. De acordo com evidências científicas, os homens podem ignorar o comportamento hostil e a atitude negativa de uma mulher, desde que ela o excite o suficiente para desviar o sangue do cérebro dele, dificultando o pensamento racional. Eu poderia dizer que você pode se surpreender com a frequência com que isso acontece com os homens, mas no fundo, todos nós sabemos que não é surpreendente. Os homens geralmente pensam com seus impulsos até aprenderem, geralmente por meio de experiências dolorosas, a priorizar suas emoções ou pensamentos racionais. As emoções contribuem para grandes romances, o intelecto promove casamentos bem-sucedidos, se uma libido desperta, pode levar a honorários advocatícios substanciais para seu advogado. Durante nosso período de namoro, Jenna conheceu John apenas uma vez, quando ele estava de licença. Enquanto ela se dava relativamente bem com alguns dos meus outros amigos, que eram comuns e não particularmente excêntricos, a interação de John e Jenna era limitada. Tentei alertá-la sobre John, mas sabia que ela não compreendia isso completamente. Era uma questão de ela sorrir e rir de histórias sobre suas palhaçadas sem realmente entender que eram factuais, com o mínimo de exagero. Histórias podem ser divertidas quando acontecem com outra pessoa, mas assumem um significado diferente quando você se vê enredado nelas. Torna-se muito menos engraçado quando as pessoas começam a associá-lo a um homem-criança adulto que está sendo interrogado pela polícia sobre suas tentativas de instalar ratoeiras no Chunky Cheese enquanto proclama sua intenção de derrotar o rato gigante de uma vez por todas, ou porque você não pode de repente assumir o controle de um caixa do Walmart quando você não trabalha lá. A maioria de suas escapadas eram tolas e inofensivas, mas algumas foram longe demais. Felizmente, nossa cidade natal é como muitas outras, então ele frequentemente escapava das consequências legais. É espantoso o que você pode fazer quando metade dos seus primos está na polícia. Seu tio é o xerife e sua esposa, que também é madrinha de John, serve como juíza. Apesar da conexão familiar protegê-lo, eles o avisaram que suas brincadeiras estavam ultrapassando os limites e precisavam parar. Quando ele finalmente cruzou a linha, a tia Judy deu-lhe um ultimato. Ou se alistava no exército, ou passava um ano na cadeia do condado. Sua façanha de pescar com rajada no reservatório, interrompendo o reabastecimento para o campeonato de pesca, a irritou particularmente, já que era uma das atividades anuais queridas da tia Judy e do tio xerife.
Mexer com outras pessoas é uma coisa, mas interferir no tempo da tia Judy com seu parceiro era um passo longe demais. Então John partiu para servir seu país com honra. Com John servindo no exército, ele passava a maior parte do tempo fora da cidade, resultando em interações limitadas comigo e, consequentemente, com Jenna. Nossa comunicação envolvia principalmente e-mails e chats de vídeo, e eu ocasionalmente enviava pacotes de cuidados com base em sua localização no mundo. Apesar de sua inteligência menos que estelar, John conseguiu manter notas decentes na escola. As conexões familiares desempenharam um papel em manter suas atividades questionáveis fora de seu registro criminal, permitindo que ele se alistasse como um técnico de descarte de artilharia explosiva, EOD. Vale a pena notar que confiar a alguém com potenciais problemas mentais a tarefa de desarmar explosivos pode não ser a decisão mais sensata. Durante o treinamento básico, John escondeu com sucesso seu comportamento questionável, aproveitando o grupo diverso de indivíduos e a preocupação do sargento instrutor em atender aos requisitos de treinamento. No entanto, suas ações travessas o pegaram na metade do treinamento individual avançado, AIT. Ele foi descoberto se envolvendo em comportamento inapropriado em um campo de tiro explosivo, construindo um dildo C-4 no dia em que o sargento-major do comando visitou. Talvez ele pudesse ter evitado as consequências se não tivesse orgulhosamente afirmado que era modelado a partir dele, deixando seus instrutores e o sargento-major do comando incrédulos. Nessa conjuntura, os instrutores de John reconheceram que sua personalidade não era adequada para a EOD, mas acreditavam ter identificado um papel mais adequado para ele na engenharia de combate. Enquanto os técnicos de EOD devem demonstrar maturidade e seriedade ao lidar com bombas, os engenheiros de combate, por outro lado, exibem aproximadamente 80% de inteligência, acompanhados por uma imprudência brincalhona de 70%. John descobriu sua vocação no exército quando relatou sua saída da escola de EOD para seus instrutores de AIT, que explicaram sua falha em construir certas peças anatômicas para sua criação C-4. Apesar da natureza não convencional de suas experiências, John sentiu um senso de pertencimento, especialmente quando orientado a adicionar mais explosivos às suas cargas de concreto, com a justificativa de evitar a inconveniência de devolver materiais não utilizados. John regularmente compartilhava suas escapadas por e-mail, detalhando suas atividades travessas que lhe renderam alguns artigos 15, mas não conseguiram garantir a dispensa do exército. Aproveitando seu tempo, ele finalmente decidiu voltar para casa após completar seu serviço de 4 anos. Durante o tempo em que John defendia as liberdades, eu estava ocupada em me casar com minha parceira ideal, Jenna. Nosso casamento começou convencionalmente, com a intenção de nos estabelecermos em nossas carreiras antes de nos aprofundarmos na paternidade. Navegar pelo globo era mais simples, sem as preocupações de babás e amplos suprimentos de fraldas. Inicialmente, tudo era harmonioso entre Jenna e eu. No entanto, ocorreu uma mudança, sutil no início, mas cada vez mais perceptível no final, quando ela começou a se comportar de forma diferente. Por semanas, isso continuou. Tentei discutir os problemas que observei em nosso casamento com ela, mas ela negou consistentemente qualquer problema, insistindo que tudo estava bem enquanto ela continuava com sua nova rotina. Isso persistiu até que um dia, voltando para a casa do trabalho, encontrei sua aliança de casamento colocada na mesa da cozinha. Meus esforços para me comunicar com ela renderam as desculpas clichês usuais, como, não é você, sou eu, ou estou passando por algumas coisas, e uma série de desculpas. Basta preencher o espaço em branco para as desculpas típicas, pois ela provavelmente as usou. Os papéis do divórcio foram finalmente entregues na tarde da festa de boas-vindas de John. Os motivos citados foram as diferenças irreconciliáveis padrão, com o que parecia ser uma divisão igualitária. Deixei os documentos na mesa e segui para a festa para dar as boas-vindas ao meu amigo em casa. Meu casamento tinha acabado e eu ainda não conseguia entender o porquê. Eu tinha sentido falta de John por perto, e seu retorno significava mais para mim do que eu provavelmente estava disposta a admitir para qualquer um. Apesar da deterioração do meu casamento, eu ainda não tinha compreendido as razões exatas.
Embora eu suspeitasse fortemente de algo errado da parte dela, tentei deixar esses pensamentos de lado durante a noite. Abracei John calorosamente quando ele chegou, e sua reação imediata foi direta. O que diabos está acontecendo com você? Não é nada, não se preocupe. Estamos aqui para comemorar seu retorno, eu o tranquilizei enquanto lhe entregava uma bebida. Feliz por ter você de volta, amigo. Ele me lançou um olhar cético. É, certo. Então ele abriu um sorriso. Você está certo, é bom estar em casa. Naquela noite, tomamos algumas doses. Por algumas, quero dizer que esvaziamos o bar, e eles tiveram que ir até a loja de bebidas na esquina para pegar mais. Por fim, fomos expulsos, e John e eu fomos para o restaurante fino local, que milagrosamente ficou aberto no meio da noite. Só gordura, sem gosto, simplesmente perfeito. Quando o barulho da festa desapareceu no ambiente tranquilo do restaurante, John perguntou: o que aconteceu? Não sei. Estava tudo bem. Então as coisas ficaram estranhas. E ela foi embora. Recebi os papéis do divórcio algumas horas antes da sua festa. Ainda não sei o que aconteceu. Fiel à sua forma, ele foi direto ao ponto. Então, com quem ela está envolvida? Não sei. Depois de contemplar por uns breves 4 segundos, John anunciou confiantemente: tudo bem, aqui está o plano. Nós bagunçamos a vida dela, então descobrimos quem ele é e bagunçamos a vida dele também. Eu me vi sorrindo genuinamente pela primeira vez em um tempo e comentei: é realmente tão simples assim? Claro que é. Ela se foi. Não há como voltar para aquele idiota depois do que ela fez. Então por que perder tempo chorando como um bebê? Mesmo que ela tente voltar para sua vida, você confiaria nela novamente? Claro que não. Ele tinha razão sobre tudo isso. Ela se foi, e era hora de queimar essa ponte e seguir em frente. John exibiu o sorriso bobo familiar que eu já tinha visto inúmeras vezes antes e disse: tenho um mês de licença terminal, então tenho bastante tempo para ajudar com isso. Você cuida do advogado. Eu cuido do resto. Eu ri. O que exatamente você está planejando fazer? Não se preocupe, mano. Eu cuido disso. Depois de terminarmos nossa refeição, pedimos uma carona de volta para minha casa e finalmente fomos dormir. Na manhã seguinte, por volta das 11 horas, acordei com o som de pessoas conversando na entrada da garagem. Olhando pela janela, vi meus pertences espalhados pela entrada da garagem, com pessoas vasculhando-os. Ao me aproximar de John, tomei um gole do meu café e perguntei sobre suas atividades. Embora a placa desenhada à mão proclamando a venda de prostitutas traidoras fornecesse uma resposta bem clara. O que você está fazendo? Perguntei. Como é? Estou fazendo você ganhar algum dinheiro. Obrigado. Mas como você sabe o que é da Jenna e o que é meu? É fácil. Se for coisa de menina, estou vendendo porque provavelmente é dela. Se parecer elegante, estou vendendo também porque provavelmente não é seu, considerando seu gosto questionável. Especialmente em mulheres. Concordei com a cabeça, reconhecendo seus pontos válidos. Não adiantava tentar impedi-lo. Embora eu sentisse uma pontada de culpa por vender alguns itens, especialmente bugigangas de família que Jenna tanto estimava, descartei esses sentimentos quando John me entregou alguns papéis impressos. Jenna realmente cometeu um erro tolo. Ela deveria ter saído do Gmail no seu computador de casa antes de sair, mas, felizmente para nós, ela não fez isso. Ela está envolvida com um cara chamado Tim do trabalho, compartilhando fotos íntimas com ele. Honestamente, você deveria ter sido mais cauteloso antes de se casar com alguém com um carimbo de vagabunda de borboleta acima da bunda. Examinando as evidências que ele forneceu, fiquei surpreso com a facilidade com que ele descobriu a infidelidade dela. Eu não tinha ideia, admiti sem muita convicção. Sim, sem surpresa, idiota. Você confiou nela, mas isso é passado, é hora de seguir em frente. Dei de ombros e negociei, com uma mulher o preço do vestido de noiva de Jenna. Ela ficou emocionada quando fiz uma contraproposta, reduzindo o preço original de $500 para $20. Pode ter sido imprudente revelar minha satisfação, mas eu estava ansioso para contar a ela um dia que ele foi vendido por $20 como um gesto de satisfação.
Enquanto a venda continuava com sucesso, enviei uma mensagem de texto para um amigo que trabalha como advogado de clínica geral, um vendedor de almas. Ele respondeu, pedindo para eu ir ao seu escritório para analisar a oferta e assinar alguns documentos. Voltei no meio da tarde, e quase tudo tinha sumido. A casa parecia quase vazia, com apenas os itens essenciais para a sobrevivência. John estava terminando de embalar uma caixa grande etiquetada, coisas da Jenna, nas laterais. John me cumprimentou com um sorriso. Como foi com o advogado? Tudo bem, sem problemas. O acordo é justo, então eu o assinei. Não terei mais sorte no tribunal. Quando sua venda foi concluída? Cerca de 1 hora atrás. Eu tive que sair correndo para pegar alguns suprimentos, mas já terminei. Isso é tudo o que resta dos pertences dela. Ele me entregou um envelope dizendo, essa é a parte dela da venda que chegou a $14,65. Garanta que ela receba a metade dela. Provavelmente deveríamos deixar os pertences dela na casa dos pais dela, para que ela não tenha motivo para voltar aqui. Isso faz sentido. Vamos entregar as coisas dela, e depois pegar algo para comer. Sabendo que seu vestido de noiva sozinho tinha custado tanto quanto um carro barato, entendi que John poderia não ter garantido o melhor negócio possível. Ainda assim, fiquei aliviada por ter seus pertences fora de casa, para que eu pudesse começar minha nova vida. Tentei levantar a caixa, mas John chegou antes de mim, insistindo que ele cuidasse dela. Ele sugeriu que eu dirigisse, já que eu sabia o caminho para a casa dos pais de Jenna. Ao chegar na residência dos pais de Jenna, Simon, seu pai, atendeu a porta. Nós o informamos que estávamos lá para deixar os pertences de Jenna, e ele graciosamente nos permitiu entrar. Simon tentou expressar desculpas pelas ações de Jenna, mas eu o interrompi perguntando, você sabia que ela estava me traindo? Ele evitou o contato visual, confirmando minha suspeita com um aceno de cabeça. Obrigada por isso, Simon. Bela filha que você criou, comentei. John colocou a caixa na mesa, e eu não pude deixar de olhar 2 vezes quando vislumbrei seu conteúdo. Eu tinha quase certeza de que o brinquedo sexual enorme com características correspondentes grandes e peludas, junto com material explícito com um grande dildo preto, eram adições recentes que não estavam na minha casa antes. Eu lutei para conter minha risada e simplesmente instruí meu futuro ex-sogro a informar sua filha que eu tinha assinado os papéis e meu advogado entraria em contato com os dela. Eu me esforcei para manter a compostura. O tamanho absurdamente grande do dildo quase me fez cair na gargalhada. Fingi desaprovação, balançando a cabeça enquanto saíamos, enquanto ele tentava resmungar um pedido de desculpas. Quando voltamos para minha caminhonete, não consegui mais conter minha risada. Quão grande é esse dildo, e o que mais você incluiu, Moi? Perguntei. Tem 30 centímetros de comprimento, 15 centímetros de largura, e não tenho certeza sobre o tamanho das bolas peludas, mas elas foram um toque legal, ele respondeu, com um sorriso travesso. Tivemos um jantar delicioso, enquanto ele me entretinha com suas escapadas dos últimos anos. Embora eu já tivesse ouvido algumas dessas histórias em conversas anteriores, ouvi-las diretamente dele dobrou a hilaridade. A presença de John tornava quase impossível estar de mau humor. Lidar com a negatividade de Jenna antes de ela ir embora só tornou mais fácil seguir em frente. Jenny e eu estávamos entre os poucos que ainda tinham um telefone residencial com internet para eficiência de custo. Ao retornar, verifiquei as mensagens e descobri uma mensagem de voz apaixonada de Jenna. Seu discurso frenético, que durou cerca de 2 minutos, era quase incoerente enquanto ela gritava sobre celular, dildo enorme, bolas peludas, pai pensando que estou grávida e grandes paus pretos. Examinei meu celular, não encontrando nenhuma mensagem de Jenna. Levantando os olhos do meu telefone e vendo o sorriso de John, verifiquei novamente, percebendo que havia bloqueado o contato de Jenna no meu celular. Olhei para John e comentei, você teve um dia agitado hoje. Surpreendentemente, entendi a maior parte daquele discurso, mas a parte sobre gravidez ainda não está clara para mim. John pegou algumas cervejas na geladeira e me entregou uma. Tomando um gole, ele explicou, desculpas pelo tempo limitado disponível. Tudo o que consegui fazer foi desenhar algumas linhas com o marcador. Usar um teste de gravidez falso era arriscado,
como Jenna ou sua mãe poderiam ter notado facilmente, mas eu estava contando com o pai dela sendo o primeiro a ver e não notar a diferença. Foi uma aposta, mas parece ter valido a pena. Conforme John se acomodou no quarto de hóspedes, nos tornamos colegas de quarto, nos ajustando à vida civil e de solteiro, respectivamente. Com o divórcio em andamento, Jenna não sentiu mais a necessidade de esconder seu novo namorado. Tim, um cara do trabalho dela, agora estava em campo aberto. Embora eu o tivesse encontrado em suas funções de trabalho, eu realmente não o conhecia. Mais tarde, enquanto pegava um café no centro da cidade, tropecei em um panfleto e o coloquei no bolso para levar para casa. Ao retornar para casa, devolvi o trabalho de John, comentando: fofo. Ele fingiu inocência, dizendo: não tenho ideia do que você está falando, enquanto examinava o panfleto. Ele retratava Jenna e seu novo amor, Tim, em uma posição comprometedora. Embora os detalhes explícitos tenham sido cobertos, era evidente o que eles estavam fazendo. A inclusão dos nomes de ambos e a declaração de que ele não era seu marido durante o incidente aumentaram o dano. A distribuição foi centralizada em torno do escritório e se estendeu de lá. Perguntei sobre o número que ele havia distribuído e John respondeu: alguns milhares. Como você conseguiu colocar todos eles? Foi simples. Encontrei um grupo de adolescentes andando por aí e paguei $20 a cada um para espalhá-los por todo lugar. Mesmo que alguns tenham acabado no lixo, eles ainda conseguiram causar problemas, e não é disso que se trata ser adolescente. Enquanto eu reproduzia a mensagem de voz no telefone residencial, o discurso de Jenna se desenrolou. Em todo lugar, o shopping do trabalho acha que eu sou uma vagabunda. Foi fácil acompanhar o discurso dela dessa vez, principalmente porque eu simplesmente não me importava mais. No entanto, quando ela mencionou cara sem teto com uma placa, eu dei a John um olhar questionador. John me entregou uma cerveja e então me mostrou um vídeo em seu telefone de um homem que parecia sem teto, girando uma placa que dizia: uma vagabunda traidora mora aqui. Tomando um gole de sua cerveja, John comentou: Juan não é um sem-teto, ele é um novo amigo meu do VFW, e sua esposa o deixou enquanto ele estava no Afeganistão. Ele estava bem feliz em envergonhar uma vagabunda traidora, mesmo que não fosse a dele. Tomei um gole da minha cerveja, enquanto observávamos o vídeo de Juan, girando sua placa com entusiasmo alegre. Enquanto isso, o processo de divórcio estava avançando, e o advogado de Jenna entrou em contato com o meu para interromper o suposto assédio. Meu advogado rejeitou as alegações, afirmando que eu não tinha conhecimento do que ela estava se referindo. Além disso, meu advogado sugeriu uma resposta, alterando os fundamentos do divórcio para adultério, se Jenna continuasse a me difamar. Embora eu tenha pensado em mudar o motivo de diferenças irreconciliáveis, optei por uma resolução mais rápida sem comprometer melhores termos. A ameaça se mostrou eficaz, e Jenna recuou. Poucos dias depois, outra mensagem de reclamação incluía frases como porra de Cobel, idiotas Game of Thrones, High, Sparrow Shame. Decifrar o significado havia se tornado parte do entretenimento. Dessa vez pareceu mais direto. Como de costume, John me entregou uma cerveja e começou o vídeo. Então, a namorada de Juan, Maria, ficou sabendo da situação por meio de Juan. Maria, ainda guardando ressentimento por ter sido abandonada pelo ex-marido durante a gravidez, buscou uma maneira de contribuir como uma forma de terapia para si mesma. O vídeo era incrível. A sala ecoava com a voz barulhenta de Maria enquanto ela tocava a campainha. Juan, vestido com roupas esfarrapadas, parecia Ricardo Montalban retratando o pardal alto, observando com um olhar crítico. Jenna parecia envergonhada, enquanto Tim parecia desejar estar em qualquer outro lugar. Tomando um gole, perguntei: onde isso aconteceu? John riu: maldita lagosta vermelha. Tomando outro gole, questionei: então alguém acabou se despindo? Batendo a mão na mesa, John exclamou: merda, eu sabia que tinha esquecido de algo. Acho que teremos que ir testemunhar alguns seios expostos para compensar. Seu raciocínio é perfeitamente sólido, meu amigo. Vamos, respondi, pegando minhas chaves enquanto nos dirigíamos ao clube de cavalheiros local para remediar o acidente de nudez de John. Enquanto observava a cativante performance de dança, perguntei sobre a conclusão.
Ele respondeu: vou deixar para lá quando o divórcio for finalizado. Até lá, não poderia me importar menos. A dançarina deslumbrante, chamada Ebony, abriu um sorriso para John, enquanto enfiávamos dinheiro em sua calcinha. Apesar das alegações de que não há intimidade na sala de champanhe, John insiste no contrário. No entanto, sua admissão foi interrompida quando 2 seguranças imponentes o baniram do clube por um mês devido às suas indiscrições com Ebony. Quando saímos do clube, John confessou: acho que estou apaixonado. Eu não conseguia entender como ele foi parar no carro dela, especialmente com seu discurso sobre naftalina. Depois de lutar para compreender suas declarações bizarras, acabei desistindo. Com um sorriso malicioso, ele compartilhou: você sabia que pimentões vermelhos começam a cheirar a naftalina se ficarem muito tempo parados? A internet é uma fonte incrível. Concordo, respondi, terminando minha cerveja. Você tem sido leniente com Tim até agora. Não duvido da sua inteligência, só estou fazendo uma observação. Talvez eu tenha, mas ele teve que trocar de celular 3 vezes este mês. Aparentemente ele é bem popular no Grindr, Scruff, Jacked, Hornet e Farmersonly.com. Farmersonly? Não discrimine. Até fazendeiros gays merecem amor. Entregando-lhe outra cerveja, eu disse de fato que eles encontrem o amor que buscam em meio ao trigo. Uma semana depois, o tio de John, o xerife, nos fez uma visita. Como eu tinha um bom relacionamento com a família dele, dei as boas-vindas a ele e ofereci uma cerveja. Bebendo sua bebida, o xerife perguntou: onde posso encontrar meu sobrinho hoje? Ele voou para o México com sua nova namorada na sexta-feira passada para a semana. Interessante, então ele não está por aqui. Não, senhor, ele está fora há dias. O que está acontecendo? Nesse momento, o telefone começou a tocar. O xerife se virou para mim, perguntando: você vai atender isso? Não, apenas preservando a evidência da mente instável do meu ex, respondi, tomando outro gole, enquanto o correio de voz começava seu discurso. Problemas com o gramado, reclamações de trabalho, grama marrom, me acusando de ser uma prostituta trapaceira. Depois de engolir, comentei: presumo que o local de trabalho da minha esposa tem alguns problemas com o gramado. O xerife comentou: parece que sim. Eles insistiram que era John, mas ele parece ter um álibi sólido. Por que você não liga para ele e podemos verificar seu paradeiro e resolver isso agora? Liguei para John, e uma voz familiar atendeu, dizendo: oi, John está ocupado no momento, posso ajudar? Os sons apaixonados que se seguiram como "Oh baby, bem aí, tão bom", deram uma ideia clara das atividades atuais de John. O xerife levou isso com humor, perguntando: onde está John agora, querida? Oh, droga, ele está dentro de mim agora. Eu não conseguia conter o riso, e nem o xerife. Rindo, ele perguntou: querida, quero dizer, vocês dois estão no México ou ainda na cidade? Embora John tivesse pegado o telefone, ainda podíamos ouvir os sons do contato físico. Estamos em Cancún, tio SLY, apenas aproveitando as paisagens locais. Vou te mandar um e-mail com os detalhes do meu voo em breve. Seja lá o que for, provavelmente só alguns adolescentes desordeiros. Tenho que te deixar ir, estou bem ocupado agora. Adeus. O xerife devolveu meu telefone, terminou sua cerveja e foi embora, rindo sozinho, resmungando: em mim. A data final do divórcio havia chegado. Eu era um homem livre. Mais importante para Jenna, isso marcou a conclusão dos jogos de John. Foi um domingo delicioso, e estávamos prestes a aproveitar o primeiro jogo da tarde. Sentando-me no sofá, entreguei uma cerveja a John. Obrigado, amigo. Sou grato pela sua ajuda. É hora de todos seguirem em frente. Ainda não. Mais um para enfrentar. Precisamos terminar com uma nota. Você consegue superar o que já conquistou? Colocando a mão sobre o coração como se estivesse ofendido, ele respondeu: meu caro senhor, sua falta de fé me fere profundamente. Isso não me perturbou. Foi o sorriso sinistro que me fez arrepiar. Quão ruim isso vai ficar? Olhando para o relógio, ele respondeu: você vai descobrir em quase. Era como uma cena de filme. Naquele exato momento, o telefone tocou. Agora. Alguns dos gritos eram audíveis, seus idiotas, enquanto outros eram fragmentos de palavras como igreja,
avó, anão, Elvis, Sinta-liga, sexo a 3, congregação inteira. Olhei para John e exclamei, o que diabos você fez? Ele simplesmente sorriu e respondeu, quer ver? Enquanto abria um vídeo em seu iPad. A filmagem mostrou claramente a igreja onde Jenna e eu trocamos votos, tornando-a instantaneamente reconhecível. O ministro estava fazendo um sermão quando, de repente, um homem se adiantou. Inicialmente perplexo, o ministro ouviu o homem confessar seus pecados, ficar de pé no altar e declarar remorso por seus maus caminhos. Acontece que ele estava envolvido em atividades pecaminosas com uma mulher chamada Jenna da congregação e buscava redenção por suas transgressões. Enquanto eu tentava processar isso, testemunhei uma cena peculiar, um anão de 1,20 m vestido de Elvis, proclamando que ele tinha se envolvido com minha agora ex-esposa, e a situação só ficou mais estranha a partir daí. Assistindo ao vídeo com espanto, Elvis se aproximou de Jenna, pegou sua mão e, inesperadamente, começou a relembrar os momentos em que Jenna usou uma cinta para prendê-lo enquanto Love Me Tender tocava, com Tim envolvido. No entanto, ele reconheceu o erro, considerando que Jenna ainda era casada. Apesar de não gostar de se vestir de sininho para Tim, Elvis expressou sua disposição de fazer qualquer coisa pelo amor de Jenna. Agora que o divórcio dela foi finalizado, eles finalmente poderiam ficar juntos. Ajoelhando-se, Elvis propôs casamento a Jenna, o anel parecendo considerável em suas mãos pequenas. Seja minha Priscila em tamanho real, Jenna. Eu te amo. Jenna ficou em choque. Sua avó desmaiou. Seu pai se levantou e vomitou. Tim correu para a porta. Sua mãe estava em lágrimas. Um caos completo se instalou. Fiquei atônito. Não tinha ideia do que dizer enquanto o encarava. Ele se inclinou para trás, sorrindo. 1 minuto depois, a porta da frente se abriu e alguém entrou na cozinha. Ouvi a geladeira sendo aberta. Alguns segundos depois, um imitador de Elvis de 1,20 m sentou ao meu lado no sofá, assistindo ao jogo. Ele abriu uma cerveja, olhou para mim, piscou e disse, salve o rei, baby. Em termos de buscar minha própria forma de retribuição, optei por uma abordagem mais refinada. No ano passado, estive romanticamente envolvido com Cara, que por acaso é a ex-melhor amiga de Jen. Jen conseguiu manter esse relacionamento escondido de seu círculo de amigos. Ciente das experiências passadas de Cara com infidelidade, já que seu ex-marido havia se envolvido com alguém muito mais velho alguns anos atrás, Jen escolheu não confiar nela sobre nós. Há uma certa satisfação em ouvir seu ex-parceiro chateado quando sua namorada atual menciona que não pode sair porque vai passar a noite na casa do namorado. Para aumentar a ironia, a nova melhor amiga de Cara, Ebony, estará com ela com seu namorado, John. Ebony convidou Cara para seu trabalho como instrutora de fitness Foxy, e eu faço questão de elogiar as excelentes habilidades de ensino de Ebony sempre que Cara demonstra o que aprendeu em sala de aula. Tanto John quanto eu temos planos de propor hoje à noite, John para Ebony e eu para Cara. Como toque final para minha vingança, estou pensando em entregar pessoalmente um convite de casamento para Jen, e convenientemente, John conhece a pessoa certa, um anão para cuidar da entrega. Esse é o fim da história. Escreva sua opinião nos comentários sobre esta história. Será interessante para nós lermos. Além disso, não esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal para não perder novas histórias igualmente interessantes e emocionantes. Boa sorte!